rapaz que ele não veio de uma família cristã e recusava a Deus em todas as coisas. E esse rapaz, por causa dessa atitude de recusar as coisas de Deus, de não querer saber o que a Bíblia tinha para ele, não gostava de conversar sobre as coisas de Deus, isso trouxe para ele um afastamento de Deus, e por consequência trouxe sofrimento na vida deste homem. E aquele homem trabalhava muito, mas o dinheiro sumia de suas mãos, vivia em dificuldade. Não demorou para que doença se abatesse sobre esse homem. E um dos diagnósticos dado a esse homem foi o de câncer. E nós sabemos bem que o câncer é um mal que está tomando conta do nosso tempo. Somente Deus pode curar tal doença. Como nós estávamos falando da lepra na escola sabatina, o câncer em nossos tempos é algo semelhante. E esse homem, em sofrimento, ele recusava-se a Deus, não aceitava Jesus, em hipótese alguma. Por mais que sua esposa falasse, por mais que seus filhos falassem, ele recusava. E um certo dia, o seu filho, do meio, fez um convite a ele: pai, vamos na igreja hoje. Hoje tem culto. Vamos lá. Se o pai não gostar do culto, pode sair antes, mas vamos lá. E esse homem, para não entristecer aquele filho, falou: eu vou. Hoje eu vou à igreja com você. Contrariado, totalmente contrariado. Mas por amor ao filho, ele disse: eu vou. E ele foi à igreja Batista Peniel de Morretes, Itapema, Santa Catarina. E lá, esse homem sentou e começou a ouvir o culto. E ele não estava gostando nem um pouco do que ele estava vendo. O barulho incomodava, as orações incomodavam, tudo ali incomodava. Então o pastor deu espaço para um outro pastor que estava no banco, o senhor já de 78 anos. E esse senhor veio para frente. E quando esse pastor começou a falar, ele iniciou o seu sermão contando o testemunho da vida dele. Ele e sua esposa, ele com 78 anos, a sua esposa 74. Eles decidiram parar de pregar. Eles decidiram parar de sair, porque eles se achavam velhos demais para isso. Agora vamos apenas ouvir. Vamos apenas ouvir. Nós já fizemos a obra que Deus designou para nós. Então eles decidiram isso, oraram e foram para a cama, porque já era noite. E no momento em que... Obrigado, irmão. E no momento em que eles foram dormir, esse homem, pastor Antônio, ele logo adormeceu. E ele teve um sonho. E nesse sonho, alguém falava com ele: Antônio. E ele no sonho desperta, diz: eis-me aqui. E essa voz, que acredito ser Deus, disse para ele: vai, termina o teu ministério, porque eu ainda não te recolhi. Termina o ministério que eu designei a você e a sua esposa, porque eu ainda não vos recolhi do mundo em que vives. E ele despertou nesse momento, rapidamente acordou a sua esposa, contou para ela o que tinha acontecido. Oraram, pediram perdão a Deus por decidir algo sem perguntar a Deus qual era a vontade dele, e voltaram a fazer aquilo que sempre fizeram. E aquele homem, contando esse testemunho, ele disse que naquele momento ele foi sacudido
Deus pegou ele pelos ombros e sacudiu e falou: acorda desse sono. Você ainda vive? Você ainda está vivo? Acorda desse sono espiritual que você está dormindo. E esse pastor contando essa história. E esse homem no banco ouvindo. E começou a passar pela cabeça dele todas as recusas que ele fez em relação a Deus. E eu quero convidá-los a abrir as suas palavras, a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio. E ali agora, aquele homem, após contar esse testemunho, aquele homem que sempre recusou a palavra de Deus e que estava incomodado com aquele culto, agora passou a prestar atenção no que a palavra de Deus dizia. E aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo do livro de Deuteronômio, aqui nós vemos a morte de Moisés. Após toda a peregrinação de Moisés, nesse capítulo encontra-se a morte de Moisés. O verso 7 do capítulo 34 diz: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Moisés aqui havia morrido. Os filhos de Israel pranteavam sobre o homem que havia falecido, sobre o profeta que havia conduzido eles até ali, pelas mãos poderosas de Deus. E entre esses homens encontrava-se um homem chamado Josué. E Josué pranteava por Moisés. Josué chorava a morte de Moisés. Naquele momento, acredito eu, que esse povo estava sentindo medo. E agora, Moisés está morto. Como faremos? O que será de nós? Imagino que essas coisas começaram a passar na cabeça deles. Então vem Deus a Josué, no capítulo 1 de Josué, vendo a angústia de Josué, vendo a angústia daquele povo, vendo o medo que talvez estivesse no coração deles. Deus pega Josué pelos ombros e sacode ele, dizendo: Moisés, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Deus agora começa a fortalecer Josué. Meu servo Moisés está morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu lhes dei, para a terra que eu te dou, que eu dei aos filhos de Israel. Deus agora começa a falar: ei Moisés, ei Josué, o meu servo Moisés está morto, e o morto não pode fazer mais nada. Agora levanta-te, para com esse choro, com esse lamento. Agora é com você, agora depende de você. E ele continua dizendo no verso 6, ele diz: se forte, se corajoso, porque tu falarás a esse povo, tu farás a esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E no verso 7, final, meados ali do verso 7, ele diz: não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Agora Deus começa a fortalecer Josué, Deus começa a sacudir a Josué, e ele diz, continua dizendo, no verso 9 ele repete: não te mandei eu, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Olha como o nosso Deus é um Deus de amor, como o nosso Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Josué nesse momento, talvez estivesse pensando em agora, o que será de nós, o que será desse povo. Moisés está morto. E naquele momento, Deus, em outras palavras, sacudiu Josué pelos ombros, dizendo: acorda, o morto não pode fazer mais nada por você, agora é com você. E aquele homem que tinha entrado naquela igreja,
se sentiu sacudido. Se sentiu sacudido, extremamente sacudido. E agora aquele homem que rejeitava a palavra de Deus estava amando aquilo que estava ouvindo. E esse homem que entrou naquela igreja relutando em entrar, entrou para agradar apenas o seu filho, é este que vos fala. Esse homem sou eu. Durante muito tempo eu relutei em aceitar a Jesus. Durante muito tempo eu me desviei do chamado de Deus. Mas quando Deus me pegou pelo ombro e me sacudiu e disse: acorda, acorda, eu tenho um céu para você. Eu tenho um mundo muito melhor que esse para você. E aquele homem se sentiu sacudido. E a partir dali, as coisas começaram, não imediatamente, mas com o passar do tempo, começou a valorizar mais as coisas de Deus. Porque Deus cuida daquele que está abatido. Deus cuida daquele que está em sofrimento. Deus cuida daquela mãe que está desesperada. Deus cuida daquele pai de família que está desempregado. Deus cuida de cada um de nós, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ao contrário que muitas pessoas dizem que o Deus do Velho Testamento é um Deus ditador, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Isso é mentira. O nosso Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E o mesmo amor que Ele sentiu pelos homens que viveram no Antigo Testamento, que são mencionados no Antigo Testamento, também Ele amou da mesma forma aqueles que viveram com Ele já no Novo Testamento. Mas há pessoas pregando que não é bem assim, porque as pessoas têm medo. Eu tinha medo de ler a Bíblia, eu tinha medo de entrar numa igreja, eu tinha medo de saber o que Deus pensava de mim. Eu não sei se há hoje alguém aqui, talvez com um sentimento parecido, mas se você tiver, meu irmão, minha irmã, jovem, não tenha medo. Deus está o tempo todo de braços abertos para te socorrer. Porque Deus, antes de converter o meu coração, antes de converter o seu coração, Ele tirou de mim e tira de você o medo. Amém? Louvado seja Deus. Volta um pouco a sua Bíblia para o livro de Êxodo, no capítulo 14 de Êxodo. Aqui nós podemos ver também algo que trouxe muito pavor para o povo de Israel, algo que amedrontou demais aquele povo. Moisés estava tirando aquelas pessoas, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Moisés estava tirando do Egito. E no capítulo 14, aqui no verso 9, fala que após sair do Egito, o faraó se arrependeu de ter liberado aquele povo e colocou o seu exército a perseguir aquele povo. E no verso 9 diz assim, Êxodo 14, verso 9: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército o alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-Zephon. Agora, imagine essa cena, queridos. Eles tinham saído do Egito, olham para trás, o exército do egípcio vinha sobre eles. Para os lados não tinha o que fazer, para onde ir. À frente havia um mar. Imagina o quanto temeu o coração daqueles homens. E eles começam a gritar: Moisés, acaso não havia sepultura no Egito para nos trazer aqui para morrer aqui? Eles começaram a blasfemar contra Deus. Eles não confiaram em Deus. Eles não acreditaram que Deus era com eles. E muitas vezes nós temos essa mesma sensação, de que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus nunca se esquece de um filho seu. Ainda que uma mulher esqueça do filho que ainda mama, Deus jamais se esquecerá de ti. A palavra de Deus declara isso. E no verso 15,
Deus fala com Moisés agora, dizendo: disse o Senhor a Moisés. No momento em que Moisés percebe o que estava acontecendo, os egípcios chegando, um mar à frente, ele diz: Senhor, o que eu faço agora? E a resposta de Deus, imagino eu que Moisés não entendeu. O verso 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Que resposta difícil de entender. Moisés conheceu um único Deus. Não existia outro Deus para Moisés. E não existe outro Deus para nós. Mas no momento em que Moisés clamou, ele disse: por que clamas a mim, Moisés? Deus já tinha dado, já tinha feito tantas coisas através das mãos de Moisés, e parece que ainda faltava confiança, ainda faltava coragem, ainda faltava decisão. E esses sentimentos que Moisés teve, que Josué teve, são muito parecidos com o que nós temos hoje. Mas por que Deus agiu dessa forma? Porque Deus primeiro nos tira o medo. Antes de Ele converter o meu coração, antes de Ele converter o seu coração, Ele nos tira o medo. Porque o medo me atrapalha a ir na igreja. O medo me atrapalha na convivência com as pessoas. O medo me atrapalha de estudar a palavra. O medo me atrapalha de falar de Deus com as pessoas. O medo atrapalha a minha vida conjugal com a minha esposa. O medo me atrapalha a minha vida pessoal com meus filhos. O medo é um intruso em nossa vida. E Deus, antes de converter o meu e o seu coração, Ele nos tira o medo. Jesus também fez isso quando os discípulos saíram e iam atravessar o mar para o outro lado. Jesus fica um pouco mais. Então, quando eles já estão a 4 estados, segundo a Bíblia menciona, mar adentro, vem sobre aquele pequeno barco um forte vento, um vento impetuoso. E o livro de Mateus descreve que o vento começou na primeira vigília da noite, que é entre 6 horas da tarde e 8 horas da noite. E a palavra descreve também que eles clamaram por Jesus a noite inteira, o tempo todo, desesperado, com a iminência de morte. Eles clamaram a Cristo. E a Bíblia relata no livro de Mateus que Jesus apareceu andando sobre o mar na 4ª vigília da noite, que é entre 4 horas da manhã e 6 horas da manhã. Agora a pergunta que fica: Jesus amava os discípulos? Claro que sim. Jesus ama você? Claro que sim. Mas por que Jesus demorou tanto para socorrer aqueles discípulos, aqueles homens que estavam desesperados? Porque Jesus estava ali tirando primeiro o medo deles. Jesus queria tirar dele o medo, porque saindo do medo vem a confiança, vindo a confiança vem a fé, vindo a fé vem a salvação, vindo a salvação acabou o sofrimento. E Cristo, Ele trabalha assim conosco. Um dia Ele tirou o medo do meu coração de entrar em uma igreja. Um dia Ele tirou do meu coração o medo de saber o que a Bíblia fala. Quando vivemos em trevas, temos medo da luz. Porque quando saímos das trevas e viemos para a luz dói. Dá para nós entendermos isso, irmão? Que quando saímos das trevas para a luz dói. No primeiro momento ela dói, mas ao nos acostumarmos com essa luz, nunca mais queremos andar longe da luz. Porque a própria palavra se define como lâmpada. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E no momento
em que eu descobri essa luz, em que eu tive contato com essa luz, no primeiro momento doeu, porque essa luz me virou no avesso, mostrou todos os meus erros. No primeiro momento, tentei me justificar, mas para o pecado não existe justificativo. O pecado apenas existe arrependimento, apenas isso. Queridos, quando Josué encontrou-se nessa situação, Deus fez a mesma coisa com ele, fortaleceu ele. Seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. E naquele momento, ao ouvir essas palavras, eu me senti sacudido. Eu tenho certeza que muitos aqui, em algum momento da sua vida, todos têm uma história para contar, uma história de conversão, uma história de aceitação. E eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento da sua vida, foi sacudido por Deus. Mas Deus não sacode porque está bravo com você. Deus te sacode para te salvar. Deus me sacudiu porque Ele queria me salvar. E louvado seja Deus, porque Ele se preocupa conosco. Louvado seja Deus, porque Ele nos sacode. A Bíblia diz que haverá um tempo de sacudidura na igreja. O Espírito de Profecia diz isso, que haverá um tempo onde a igreja será sacudida, para que saia do meio dela aquelas pessoas que, como Ellen White fala, estão escondidos embaixo de um manto chamado religião. E quando essa sacudidura chegar na igreja, somente os sinceros ficarão. Porque eu conheço pessoas que foi sacudido individualmente como eu fui, nunca mais voltaram em uma igreja, porque não aceitaram o chamado de Deus. Ficaram irritados com o sacudido que Deus deu deles. Mas o sincero, aquele que ama Cristo, aquele que se preocupa com a salvação, aquele que tem o coração aberto. Nós falamos na nossa lição sobre Mateus. Mateus, quando olhavam para ele, ninguém apostava nada em Mateus. Ele era coletor de impostos, era um homem que roubava nos impostos. O povo odiava Mateus. Mas quando Jesus olhou para Mateus, ele não olhou o homem exterior, ele olhou o interior. Ele viu que o coração de Mateus era sincero, e que se ele convertesse aquele coração sincero para a obra de Deus, aquele homem seria um instrumento valioso na mão de Cristo, como foi. Cristo, quando olhou o meu coração endurecido, acredito eu que Ele tenha visto a mesma coisa, que esse coração poderia ser trabalhado, moldado, para trabalhar a favor de Cristo. Quando Cristo olhou para você um dia, Ele viu a mesma coisa. Ele não olhou o seu exterior. Não importa o erro, não importa a sua vida passada, importa o momento em que você abriu o coração para Cristo e Ele entrou. Porque Cristo nunca olhou o exterior. A Bíblia diz que Deus é o único ser capaz de esquadrinhar o coração do homem. E é nessa certeza que nós devemos nos apegar. Talvez as pessoas olhem para você e digam: não, você não tem mais jeito. Talvez você olhe para uma pessoa que está passando por um problema de doença e pense com você: esse não tem mais jeito. A doença é muito grave. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ressuscitou um homem que há 4 dias estava morto. O Deus que nós servimos deu vista a um cego, levantou um paralítico. O Deus que nós servimos pode todas as coisas. Amém. Portanto, queridos, amém. Nunca se sinta assim. Nunca tenha esse sentimento de ser derrotado. Ontem ainda, eu conversando com um rapaz, ele ia pregar hoje lá em Rio Negro. Ele é da Renovação Carismática, se eu não me engano, é católico. E ele ia pregar hoje à noite, ele vai pregar lá em Rio Negro. E ele me contando que esse rapaz,
esse rapaz, esse pregador que vai pregar hoje lá, foi fazer um concurso e não conseguiu passar por esse concurso. E ele queria muito esse concurso. E nós sabemos que nós devemos agradecer a Deus pelas coisas, sejam elas da forma que nós queríamos ou não. Mas esse homem, esse rapaz, não conseguiu passar no concurso. E então ele disse: eu estou fadado a ser derrotado. Eu me surpreendi quando me contaram isso. Porque um homem que prega a palavra de Deus, um homem que diz professar fé em Cristo Jesus, um homem que diz que quer estar no céu um dia, dizer: eu estou fadado a ser um derrotado, pelo simples fato que alguma coisa não deu certo na minha vida. Queridos, quantas coisas deu errado na vida dos apóstolos de Cristo? Quantas coisas deu errado para Moisés? Quantas coisas deu errado para Davi? Quantas coisas deu errado para Salomão? Mas eles nunca desistiram. Quantas coisas deu errado para Jó, que é talvez o exemplo mais triste que temos na Bíblia, pelo menos até chegar ao seu final. Mas eles nunca desistiram. E as pessoas, por uma única coisinha na vida dele que dá errado, ele diz: eu estou fadado a sofrer, eu estou fadado a ser perdedor. Não, não. Deus não te colocou para ser perdedor, Deus te colocou para ser vencedor, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo é forte e ativo. Queridos, que nós possamos crer nas boas novas que a palavra de Deus deixou para nós. Amém. Que as correntes podem ser quebradas, o jugo pode ser desfeito e todas as amarras podem ser cortadas. Amém. É firmes nessa promessa, é firmados nessa certeza que devemos andar nos passos que Jesus andou, crendo. Não importa a situação, meu querido, que você esteja passando, creia. Eu vi certa vez a história de um homem que ele gostava muito de fazer alpinismo. E ele foi em uma dessas montanhas geladas aí, Everest, Concagua, uma dessas aí que eu não sei mencionar o nome. E lá é um lugar muito frio, terrivelmente frio. E nessas montanhas, ali o clima muda muito rapidamente. Na mesma hora que tudo está calmo, já vem ventos muito fortes, já vem ventanias que trazem risco para todo aquele que está fazendo alpinismo. Então, sempre que ele quando ia fazer alpinismo, ele se preocupava em fazer pontos de segurança, uma outra corda de segurança, fazia vários pontos de segurança e fazia pontos de segurança auxiliares, para que se um ponto escapasse, o outro segurava. Ele tomou cuidado com todas as coisas. E nessas montanhas existem bases de descanso formadas pela própria rocha, onde o alpinista de tempo em tempo vem descansando, porque a distância da descida é muito grande e da subida é muito grande. Não dá para fazer todo esse trajeto em um único salto, em uma única subida. Você tem que ir descansando para poder chegar em cima e depois para chegar embaixo novamente. Ele tomou cuidado com todas essas coisas e começou a fazer sua descida. E quando ele inicia a sua descida, logo vem uma tempestade muito grande de vento. E uma nuvem escura desceu sobre aquela montanha. E ele já não conseguia ver onde estavam as suas bases. Ele já não conseguia mais saber onde estavam os outros pontos de segurança. Ele ficou totalmente perdido em meio a uma névoa, em meio a um frio congelante. E ele continuou a sua descida porque ele precisava descer. Se ele ficasse pendurado lá, seria ainda pior. Mesmo sem ver seus pontos de segurança, ele continuou a descida. E por não ver os seus pontos de segurança, as suas bases de segurança, ele teve uma brusca queda. Ele soltou-se e desceu
numa velocidade muito alta, montanha abaixo. Mas o último ponto de segurança que ele havia feito o segurou. Mas como ele desceu com muita velocidade, aquilo fez uma pressão violentíssima no seu abdômen, pela corda de segurança que ele estava usando. E agora ele estava em uma montanha, em volta à névoa, um frio de mais de 40 graus, de menos 40 graus. Ele olhava para baixo e não sabia onde estava, olhava para cima e não via nada. E agora, nesse momento, ele lembra que tem um Deus. Ele fala: Senhor, não me deixe morrer aqui. Um homem que nunca buscou a Deus, um homem que não tinha vínculo nenhum com Deus, mas naquele momento ele falou: Senhor, por favor, não deixe que eu morra aqui. Então Deus fala com aquele homem, diz para ele: filho, corta a sua corda e salva a sua vida. E ele disse: cortar a corda. Deus falou na mente dele muito forte: corta a sua corda e salva a sua vida. E ele falou: não, isso deve ser coisa da minha cabeça, isso não é Deus que está falando comigo. Porque se eu cortar a corda, lá embaixo há muitas pedras, provavelmente eu vou morrer. E ele não cortou a sua corda. E o frio era muito grande, a dor era muito grande, ele estava sufocado. E ali ele morreu. Ele não deu ouvido à voz de Deus, que dizia: corte a sua corda. Então os amigos, o resgate, viram que ele não voltou, foram atrás. Ao chegar naquela montanha, ele estava envolto a gelo, porque o frio lá era muito grande, morto, totalmente sem vida. Mas uma coisa chamou a atenção dos socorristas, dos bombeiros. Ele estava a pouco menos de 1 metro de cair ao chão. Ele estava muito próximo do chão. E Deus disse para ele: corta a sua corda e salva a sua vida. Se ele tivesse dado ouvido à voz de Deus, ele ia cair alguns centímetros e salvaria a sua vida. Mas ele não deu ouvido à voz de Deus, que disse: corta a sua corda, salva a sua vida. Deus também fala para nós que nós devemos cortar nossas cordas e salvar a nossa vida. Deus está falando para mim, Ele falou para mim um dia, tenho certeza que falou para cada um de vocês: corta a sua corda e salva a tua vida. Mas as pessoas não querem cortar a sua corda. As pessoas não querem largar das coisas que levam diretamente para a morte eterna. As pessoas estão agarradas em coisas mundanas. E Deus está dizendo: larga disso, meu filho. Larga desses programas. Larga desses costumes. Cuide com o que você fala, com a palavra que sai da sua boca. Afaste isso da sua vida. Segure apenas na corda que te leva à salvação. Corte a sua corda, sai desse caminho e venha para a luz, que é o caminho de Deus. Mas as pessoas não querem e morrem agarrados na corda. Queridos, louvado seja Deus que nós decidimos um dia dar ouvido à voz de Deus e cortar as nossas cordas. Louvado seja Deus que hoje, um sábado maravilhoso, um dia ensolarado, nós podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós decidimos estar na presença de Deus. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus por essa igreja. Louvado seja Deus por Jesus, que tanto nos ensinou. Eu queria fazer uma pergunta antes de encerrar a mensagem. Há alguém aqui que está nos visitando hoje, está visitando essa igreja hoje, que não é adventista, não é batizado? Se tiver, eu gostaria de ver a mão.
Por favor. Não tem ninguém? Todos são batizados. Louvado seja Deus por isso. Tem uma moça lá. Gostaria de vir à frente para nós orar por vocês? Podemos? Por favor, irmãs, venham à frente. Nós só queremos orar com vocês. Nós só queremos pedir que Deus ilumine a vida de vocês. Mais alguém? Só essas duas irmãs? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu queria convidar a igreja, o restante da igreja, a se colocar em pé e orarmos por essas duas vidas que decidiram hoje estar na presença de Deus, na casa de Deus, louvando o teu nome. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que habita os céus. Os seus olhos estão nesse momento, Deus, direcionados para esta igreja. Direcionados, Deus, para esses dois corações que decidiram estar hoje na sua presença. Querido Deus, nós queremos colocar essas vidas e todos que aqui estão, mas em especial essas duas que vieram à frente. Pedir, Deus, que o Senhor seja o guia delas em todos os momentos da sua vida. Queremos pedir, Deus, nós não conhecemos quais as lutas que elas têm enfrentado, quais as dificuldades que elas têm passado, que essas duas jovens têm passado. Mas o Senhor é o Deus que conhece o coração de cada pessoa. O Senhor conhece a vida delas, porque o Senhor as colocou nesse mundo, o Senhor as cuida e o Senhor as ama. Por favor, Deus, independente da luta que elas têm passado, nós queremos pedir que, em nome do Senhor Jesus, a vida dessas duas jovens possa ser uma vida repleta de felicidade, de alegria, de vitórias em Cristo Jesus. Amém. E os planos e projetos que talvez elas possam ter em seus corações, que o Senhor possa tomá-los em suas mãos nesse momento e fazer segundo a sua vontade, porque nós sabemos, Deus, através da sua palavra, que o Senhor sempre tem o melhor para cada filho seu. Que a sua luz possa fazer parte da vida dessas duas jovens a todo instante. E que elas possam, Deus, sair daqui hoje com a certeza que tiveram um encontro com o Deus Criador. Deus, obrigado porque o seu Santo Espírito as incentivou a estar aqui hoje em nosso meio. Obrigado porque Jesus, que morreu por elas, a incentivou a estar aqui louvando o seu nome e compartilhando o pão da vida. Amém, Deus. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, por esse dia tão especial. Que o Senhor seja o primeiro e o último na vida dessas irmãs. E que no dia em que os céus se enrolaram como um pergaminho, e que o Senhor descer em glória, rodeado de milhares e milhares de anjos, essas duas vidas que estão aqui na frente possam com alegria olhar ao céu e dizer: eis o Deus a quem tanto tempo nós aguardávamos. E com alegria subir para o encontro com Jesus nos ares. Esse é o nosso pedido, Deus, é a nossa oração por essas vidas e pelas demais que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. 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 Obrigado, irmãs, por terem vindo aqui frente. Eu deixei um louvor com o irmão lá, que fala sobre a graça de Deus. Somente pela graça nós seremos salvos, porque nós não temos méritos algum no que fazemos. Vamos louvar a Deus, abrir o nosso coração a Deus e pedir que essa graça faça parte da minha e da sua vida. Onde todo que chega cansado, tranquilo descansa no seu coração. A
lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendemos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que morre, a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Amém, Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Que essa graça salvadora de Cristo Jesus possa alcançar a cada um de nós, possa alcançar a cada família representada aqui essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos devolveu algo tão precioso que nós havíamos perdido por ocasião do pecado, que é a vida eterna.
Deus, obrigado, porque Jesus, Ele se tornou a ponte entre o abismo que havia se formado entre nós e o nosso Deus. Ele formou-se uma ponte que liga o ser pecador a um Deus santo. E assim Deus nos devolveu o direito de conhecermos a sua face um dia. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, por sua palavra. Que o seu Santo Espírito possa ser a cada dia mais íntimo nosso, e que Ele possa nos incentivar a estar andando no caminho que lhe agrada. E quando nós for pensar em desviar, seja para a direita, seja para a esquerda, que a voz do Espírito atrás de nós diga: filho, este é o caminho. Amém. E que nós possamos aprender a dar ouvido a esse Espírito, para que nós não venhamos morrer agarrado em coisas do mundo. Livra-nos, Senhor, da perdição desse mundo. Livra-nos, Senhor, das tentações desse mundo. Que nós possamos estar o tempo todo seguros na mão de Cristo, rumo a Canaã celestial. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, porque sabemos, temos a certeza que somos pecadores e falhamos com o Senhor. Por favor, Senhor, aceite o nosso pedido de perdão e o nosso arrependimento, para que nós possamos ver a alva, para que nós possamos habitar com o Senhor no céu durante uma férias de 1000 anos. Agora, Deus, estaremos nos preparando a retornar para nossos lares. Despede-nos, Senhor, na Tua presença ainda. Leva-nos em segurança para nossos lares. Dá-nos um restante de sábado na Sua companhia, e que a nossa vida seja uma vida que lhe agrade, uma vida que nós possamos imitar a vida que Jesus ensinou para nós. Mais uma vez pedimos o Teu perdão, a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a liderança desta igreja. Esteja com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão desempregados. Essas bênçãos e esses agradecimentos nós fazemos sem méritos nenhum, Deus, porque não há méritos em nós. Nós fazemos isso, essas petições e esses agradecimentos, firmados no mérito de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Amém, Senhor Deus. Amém.